Acessibilidade e cidadania é o tema da nossa entrevista. Série Prêmio FMG de Teses. Conheça a pesquisa vencedora em Ciências Exatas. E ainda hoje, Diário FMG e o Fica Dica Designer de Interiores. O circuito UFMG está no ar. Boa noite. Termina nesta sexta na UFMG o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, o ENACIB. Durante o evento foi lançado o livro Acessibilidade e Cidadania, organizado pela professora da Escola de Ciência da Informação, Júlia Gonçalves da Silveira. E é com ela que nós vamos conversar agora sobre o tema. Boa noite, professora. Bem-vinda ao Circuito UFMG. Boa noite. Vamos começar a entrevista perguntando o seguinte, professora. Qual que é a relação entre acessibilidade e cidadania? Bem, essa questão é muito simples de explicar, porque a cidadania, né, implica em direitos iguais, indistintos. E a gente sente isso muito de perto, principalmente na área que a gente atua, né, que existe essa distinção em contextos informacionais, nas bibliotecas, né, nos sistemas de informação de modo geral, muitas vezes isso não é respeitado. Então, a gente tem o acesso, que é público, livre, todo mundo fala tem acesso, mas acesso, o conceito não é igual à acessibilidade, né? É diferente. Então, é isso aí, a questão principal é que se trata de direitos humanos, direitos que têm que ser respeitados, são direitos constitucionais. E como que a biblioteca e outros espaços de informação, professora, podem garantir esse acesso e o direito livre à informação? Eu acho que aí tem muito a ver com as decisões políticas, principalmente que os coordenadores dessas bibliotecas, diretores de bibliotecas, assumam essa bandeira, né, de realmente a gente tem o que a gente chama na nossa área de biblioteconomia de usuários especiais. Isso quer dizer, aquelas pessoas que necessitam de um tratamento diferenciado, porque elas têm necessidades especiais, têm limitações diferentes das nossas, porque todos nós temos limitações. Então, é o tratamento igualitário que a gente tem como dever prestar ao cidadão. Agora, a senhora acredita que hoje no Brasil, professor, no momento atual, bibliotecas e outros espaços têm um preparo, têm uma condição até financeira para receber pessoas com deficiências e com outras necessidades, professora? Olha, pelo que a gente vê na literatura, na própria literatura, eu trabalhei muito essa questão na década de 80 e 90 aqui na nossa universidade. Então, nossos trabalhos, na época, eles foram considerados pioneiros, porque foi... Em 1985, nós fizemos o primeiro projeto avaliando isso no prédio da Biblioteca Central, tomando o prédio como base para o nosso teste, né, da pesquisa, e verificamos que não tinha a mínima condição. Então, nós até colocamos esse vídeo recentemente no YouTube, que chama A Biblioteca e o Deficiente Físico. Então, quem quiser comprovar isso, é só assistir esse filme, sabe? E na época a gente apresentou os resultados dessa pesquisa num seminário internacional de bibliotecas universitárias, onde é o fórum principal de discussões de gestão de bibliotecas, e a situação se repetia no Brasil inteiro, infelizmente, né? A sociedade impõe uma condição discriminatória para essas pessoas, que hoje, né, o termo é pessoas com deficiência, isso ao longo da história vem mudando, né? Começou lá dos aleijados, dos leprosos, então a gente fica assim, horrorizada, incomodada com isso, até no século XXI nós estamos aí vivenciando com isso. Isso dá uma tristeza muito grande em relação ao atendimento desigual, né, nas bibliotecas. Esse trabalho nosso foi premiado, tirou o primeiro lugar no 5º SNBU e despertou, de certa forma, essa discussão no plano nacional. Agora, hoje aqui na UFMG, professora, o que a senhora percebe, né, enquanto usuária de bibliotecas, enquanto professora também, o que a senhora acha que deve melhorar até na formação dos alunos? Eu acho que é essencial, né, de princípio, seria essa sensibilização e inclusão, né, na grade curricular de disciplinas relativas ao atendimento ao usuário especial.
conteúdos dentro de administração, de bibliotecas, de unidades de informação, sabe? Porque isso fica muito, assim, a contento e a descontento, porque conforme a sensibilidade do gestor, ele leva isso a sério, entendeu? E na época que eu fui, por exemplo, diretora do sistema de bibliotecas aqui da UFMG, isso aconteceu em 98, né? Nós pedimos o projeto inteiro de adaptação da biblioteca, até para servir de modelo para as outras, ao Departamento de Planejamento Físico e Obras da UFMG. Isso foi feito, né, durante o período que a gente ficou lá, a gente executou partes do projeto e agora cada diretor que entra atua um pouco, né? Mas, igual você falou, a questão dos recursos, isso tem que estar em previsões orçamentárias da biblioteca e buscar também recursos através de editais públicos aí para acessibilidade, né? Dentro das políticas públicas. O que eu penso, sim, que é muito complexo para explicar em pouco tempo. É muito complexo. E eu queria saber, professora, agora na obra, no livro, como que ele foi planejado e, para finalizar, o que a gente pode encontrar no livro? No livro, né, eu tentei justamente isso, resgatar essas temáticas, né? Então, eu inclusive apresentei esse material que não é antigo porque em termos de história isso não é nada, né? Década de 80 e 90. Mas de qualquer forma, ele estava em formato impresso em papel, né? Tinha o vídeo era em VHS ainda, foi um dos primeiros que foram feitos aqui no Centro Audiovisual para nós, né? Nós fizemos o roteiro e eles ajudaram, trabalharam, né, com a edição e gravação. E nós fizemos essa conversão toda para meio digital agora. Então tem lá, os links estão no livro, né, dos primeiros trabalhos e do filme. Então, para atualizar a discussão, né, das temáticas todas que estão aqui, tipo arquitetura da informação, acessibilidade na web, né? Fizemos também, encomendamos, né, convidamos um professor que trabalhou com o seu orientando de mestrado com a questão da rede de informação das mães, né, uma rede de solidariedade, de trocas de informação para auxílio, né, interpessoal, que tem filhos com paralisia cerebral, sabe? Então, assim, tem uma revisão de literatura nova sobre a questão, sabe? Então, tem assim, eu tentei registrar a memória institucional nessa linha, para incentivar também a continuidade, que a gente vê que isso acontece muito devagar, em termos da necessidade, do direito, né, dessas pessoas. Professora, muito obrigado, parabéns pelo lançamento do livro. A gente volta a conversar sobre esse tema que é tão complexo e tão importante em outra oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, divulgando, não no sentido do marketing propriamente dito, mas do que eu acredito em termos da minha linha de pesquisa, que está dentro de informação, cultura e sociedade. Que a gente muito tem obrigado, então. Boa noite, professora. Boa noite. Amanhã é o dia do designer de interiores, por isso fica a dica desta semana, traz conselhos para a decoração. Hoje a dica é sobre os elementos. A dica de hoje que eu sugiro são os elementos, principalmente os de cor, que dão personalidade aos ambientes. Muitos clientes têm dificuldade de usar cor em casa, né? Porque ela pode às vezes cansar, ou ela pode dar um efeito visual que você depois não vai ficar contente. E o que eu sugiro é sempre, na hora de usar cor, você utilizar em objetos que sejam móveis, que são de fácil mobilidade no ambiente. Por exemplo, almofadas, cobre-leitos, quadros, que se você cansar, você consegue repor com maior facilidade e com menor custo, na maioria das vezes, porque são de fácil locomoção, você pode tirar e guardar. Então, a cor, ela tem um efeito visual muito importante no ambiente e ela também pode ser prejudicial se você não utilizar com sabedoria. Por exemplo, cores cítricas, verde-limão, amarelo, laranja, são cores que normalmente abrem o apetite.
Se você utiliza essas cores, por exemplo, no quarto, você vai ter esse efeito de parecer que você está sempre muito ansioso ou até com fome, num ambiente que, né, teoricamente, não poderia dar esse efeito. Se o cliente gosta de cor ou já tem elementos muito coloridos, o ideal é que você trabalhe um pouco com a neutralidade, utilizando elementos mais sóbrios, que você consegue fazer um contraponto aí de cores. Você tem o forte, o cítrico da cor, né, o vermelho, o azul, misturado com o bege, com o pastel, com o cinza. Então você tem uma neutralidade com o restante dentro do ambiente. Amanhã, a dica é sobre trazer o natural para cada ambiente. Não perca! Carolina Moura está na redação da TV UFMG e traz agora as últimas notícias. Boa noite, Carolina. Boa noite, Ruleandson. Acontece até sexta-feira na UFMG a 15ª edição do ENANCIB, o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Este ano o tema é Além das Nuvens, expandindo as fronteiras da ciência da informação. A presidente da comissão organizadora, Renata Baracho, conversou com a nossa equipe sobre a importância do evento. Essa busca pela informação, a velocidade, a quantidade, né? Como é que estão esses dados nas nuvens, Big Data. Então tem muito essa parte tecnológica definida. Mas o além das nuvens é para a gente discutir mesmo além da parte tecnológica toda, como é que está a aplicação disso na sociedade, né? Nós somos ciências sociais aplicadas. Então como é que está isso nas organizações? E o professor do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, Marcos Pimenta, recebeu o Prêmio de Física na solenidade de abertura da 25ª Assembleia Geral da Academia de Ciência dos Países em Desenvolvimento. Também foram premiados pesquisadores da China, Taiwan, Índia, Jordânia e Turquia. Os prêmios são concedidos anualmente pela academia para pesquisadores que se destacam nas áreas de ciências agrárias, biologia, química, ciências da terra, ciências de engenharia, matemática, física e ciências médicas. Essas foram as notícias de hoje. Eu volto amanhã com mais. É com você, Ruleandson. Obrigado, Carolina. Prêmio FMG de Teses. A partir de hoje, nós vamos conhecer os 3 vencedores deste ano. Confira agora o campeão na categoria Ciências Exatas. Guilherme Ferreira de Lima foi o vencedor do Grande Prêmio FMG de Teses, na categoria Ciências Exatas e da Terra e Engenharias. E é com ele que nós vamos conversar agora para falar um pouco sobre o prêmio. Bom, Guilherme, fala como é que foi ganhar esse prêmio e qual que é a sua pesquisa. Bom, Bruno, foi uma surpresa muito grande eu disputar entre teses tão boas produzidas dentro do Departamento de Química da UFMG e dentro das outras áreas que concorrem nessa grande área. Foi uma alegria muito grande, uma surpresa enorme. O meu trabalho, ele visava estudar o problema da obtenção do cobre a partir de um minério chamado calcopirita. Essa obtenção, ela se dá através de um processo na qual reage-se esse minério com uma solução ácida de um determinado agente oxidante. Só que durante esse processo, de alguma forma, essa reação para e ninguém sabe até hoje por que isso acontece. Então, o meu trabalho, ele se propôs a estudar, usando técnicas de modelagem molecular, química computacional, tentar entender os primeiros passos desse processo de lixiviação, para a gente poder dar alguma contribuição no sentido de compreender ao nível molecular o que acontece na superfície desse mineral, para no futuro poder usar essas informações no sentido de tentar melhorar a forma de se obter esse metal. Fala um pouco agora da aplicação prática da sua pesquisa no dia a dia, no nosso cotidiano. A aplicação prática seria a possibilidade de você conseguir compreender melhor como isso acontece e desenvolver técnicas, do ponto de vista da engenharia, para você conseguir obter esse metal de forma mais eficiente e sem perder parte do metal, o que acontece atualmente. Fala agora um pouco da UFMG, né, que é sempre referência em pesquisas. Fala da contribuição que ela dá para a sociedade com as suas pesquisas, inclusive com a sua, né? A UFMG é a universidade de referência no estado, é a maior, é a que tem a maior quantidade de alunos e é aquela que consegue realmente produzir pesquisa de qualidade no cenário nacional e internacional. Então, poder trabalhar dentro dessa universidade, poder contribuir uma pesquisa
dentro dessa universidade foi uma honra e um sonho de um Belo Horizontino que sempre, dentro do ensino médio, visionava estudar nessa instituição. Certo, Guilherme, obrigado pela entrevista e parabéns pelo prêmio. Bruno Camargos para o Circuito UFMG. E o Circuito UFMG termina agora, na sequência Pablo Nogueira e o programa 2 Pontos. Para você, uma boa noite e até amanhã.